Queremos, então, desejar uma boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria que estamos, pela primeira vez, fazendo uma live ao vivo, onde nós queremos que as informações aqui passadas possam chegar com maior esclarecimento a todos os pais, a todas as famílias, a todas as pessoas que hoje participam desse processo de isolamento social, de atividades não presenciais. O objetivo dessa nossa live é mostrar um pouquinho da importância de você, pai, de você, mãe, ajudar o seu filho, né, nesse momento, junto com a escola, em parceria com a escola, nesse momento de atividades não presenciais. Nós, num primeiro momento, vamos fazer uma breve reflexão sobre esse momento que estamos vivendo e depois nós vamos partir para um lado mais prático, mostrando a você, pai, que tem acesso, a você, mãe, a você, aluno, em toda a comunidade, quais são os passos metodológicos que a EIB Leia Matilde Gerber está realizando nesse momento de atividades não presenciais, nesse momento de isolamento social. Desejamos a todos agora que estão assistindo uma boa noite. Eu quero trazer uma boa noite também e apresentar a todos aqui a professora Janine Rodermel, que é mestre em educação, supervisora regional de ensino da coordenação, né, em Curitibanos, uma coordenação regional que acaba respondendo por 14 escolas estaduais aqui na região de Curitibanos. Então, a professora Janine Rodermel é a que responde, é a que está à frente de muitas decisões que essas escolas, né, sempre numa parceria, numa gestão democrática, acaba tomando pelo bem da educação, né, em favor de uma educação de qualidade, uma educação que possa chegar a todos vocês de uma forma especial, que não possamos sofrer tantas perdas, né. Então, queremos desejar boa noite à professora Janine, né, também está aqui conosco a professora Solange Fernandes, que é a gestora, desde o início do ano, da EIB Leia Matilde Gerber, aonde, com muito brio, está tomando frente às atividades não presenciais, né, gestando todo esse trabalho do administrativo da escola, mantendo uma ligação entre pais, professores, comunidade, e isso não se pode perder nesses tempos de atividades à distância ou não presenciais. E eu sou Paulo César, né, também sou ATP, assistente técnico pedagógico, aqui na EIB Leia Matilde Gerber, aonde também coordeno essa parte de tecnologia, né, fazendo com que as nossas aulas, os nossos ensinamentos possam chegar com clareza aos nossos alunos, né, assessorando as famílias na parte tecnológica, como também fazendo essa parte pedagógica junto aos professores. Então, nós queremos iniciar, né, eu passo a palavra, então, à professora Janine Rodermel, para que possa, né, com a sua sabedoria, partilhar um pouco desse momento que estamos vivendo em nosso país e no mundo. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem, pessoal de Santa Cecília, particularmente o pessoal do Leia Matilde, com muita alegria que hoje eu os acolho na minha casa, né? Estamos aqui no meu escritório, e também fui acolhida por vocês no sentido de dar um pitaco e dizer algumas coisas que a gente está tendo experiência de viver nesse momento. O Paulo falou em sabedoria, obrigada, Paulo, mas o que a gente sabe nesse momento? Não sabemos mais nada, né? A gente só sabe que nada sabe. Então, é muito complexa essa realidade, nós nunca vivemos isso no mundo, é a primeira vez que, neste tempo, né? Nesse tempo histórico, é a primeira vez que nós estamos vivendo uma pandemia. Já houveram, em alguns momentos na história, outras pandemias, foram outros tempos, com muito mais dificuldades que hoje, mas neste tempo é a primeira vez que nós vivemos esse tipo de situação. E nos pegou, né? Como podemos dizer o bom português, de lá, aquele português que a gente sabe, popular,
nos pegou com calças curtas, né? A gente sabia que existia uma doença, porém não sabíamos que ia chegar até nós. E a gente recebeu do dia para a noite uma missão assim que a gente, no primeiro momento, achou impossível, que era de nos reinventar na escola para atender os alunos. E como fazer isso? Como nós tivemos que nos reinventar na escola para atender os nossos alunos? Então, todos os países, e não é diferente do Brasil, todos não tiveram alternativas. Tiveram que implantar, se organizar, implementar situações que perturbaram as pessoas, né? Principalmente a quarentena, isolar as pessoas dentro das suas casas, justamente para evitar o contágio acelerado da doença, porque a gente sabe como é que ficam os hospitais. Se a gente não contém esse tipo de contágio, os hospitais poderão ficar superlotados. Nós estamos vivendo isso nesse mês. A situação do nosso estado ela não é das melhores, está se agravando a cada dia. Nós estamos já sobrecarregados no nosso sistema de saúde, todos sabem disso. E a gente agora tem como missão nos adequar a essa realidade, de ficarmos isolados dentro das nossas casas, nos cuidando, tendo a precaução de lavar as mãos muitas vezes, de desinfetar as coisas que vêm do mercado, ir somente uma pessoa no mercado, evitar aglomerações, enfim, N situações diferentes, né? Estão me ouvindo? Sim, tá ok. Tá ok? Não, porque a Solange colocou que está travando, eu estou preocupada. Não? Está tudo certo? Não, tudo ok. Tá bom, obrigada. Então, e uma situação que nos levou e que foi o maior desafio da gente foi termos os nossos filhos em casa, sem escola. Uma mudança total da rotina de todos nós, porque nós estávamos acostumados, os filhos acordavam cedo ou iam à tarde para a escola, o período eles estavam na escola. E, de repente, nós, pais, fomos colocados com os filhos dentro de casa para ter as atividades da escola vindo de forma online, ou a gente ter que ir buscar na escola uma atividade e acompanhá-los mais de perto. Não que a gente nunca acompanhasse os filhos, mas a gente não tinha esse acompanhamento tão sequencial e tão diretamente como está tendo agora. E isso, para muitos, causou um certo pavor, porque os pais nem todos sabem todos os conteúdos. Eu não sei todos os conteúdos de matemática, por exemplo, ou os conteúdos de ciências. Eu sei da minha área é história. E mesmo assim, não sei todos os conteúdos desta área. Às vezes me pego a ter que pesquisar algumas coisas. E a gente está vivendo essa questão de acompanhar os nossos filhos numa rotina de casa, da escola e do trabalho, porque muitos pais não deixaram de trabalhar também. Então, foi uma sobrecarga para os pais, como também foi uma sobrecarga para os professores, que também vivem dessa forma. Os professores têm o trabalho dele da escola, que é um trabalho como qualquer outro trabalho, e junto com isso, tem os afazeres da casa, e seus filhos também estavam em casa. Então, nós vivemos todos estamos vivendo uma sobrecarga de trabalhos e rotinas que nós nos dividíamos entre a escola, às vezes nos dividíamos até com a catequese, nos dividíamos com a escolinha de futebol, nos dividíamos com a escolinha de inglês e, de repente, tudo isso acabou. E o que vamos fazer diante de tudo isso?
Então, uma situação que foi pensada para nos aproximarmos melhor de todas as questões foi usar a internet e a tecnologia de uma forma geral para nos aproximarmos dos pais e nos aproximarmos dos professores, para que a gente pudesse conversar e a gente não perder toda a rotina que existia dentro da escola. E ninguém, vou dizer para vocês, ninguém se preparou para isso. Nós havíamos sempre estudado que nós estaríamos com a internet, que a gente tem aula virtual, a gente sabe que tem live, as crianças fazem lives, colocam o videozinho no YouTube, falam no Facebook, no Instagram, tem o WhatsApp, mas nunca que a gente imaginou que essas atividades e essa situação de tecnologia ia ser tão importante para a vida escolar das nossas crianças e dos nossos jovens. E nossas também, né? Como professores, como pais. Nós tivemos que equilibrar essas situações. E ainda estamos nos equilibrando, porque tem horas que, dependendo muitas falas que a gente ouve, as pessoas já estão em colapso nervoso, já estão preocupadas com a sua sanidade mental em virtude dessa rotina que foi quebrada. Imagina, nós temos aí, eu tenho 48 anos e tenho uma rotina que eu organizei na minha vida por 48 anos. Então, desde que eu me conheço por gente, eu estabeleço uma rotina. Acordar de manhã, tomar café, daí fazer todos os afazeres, depois trabalhar. E a gente tem uma rotina que a gente se organizou para ter isso. Quando a gente quebra essa rotina, a gente fica em desequilíbrio. Até a gente estabelecer uma nova rotina, vai levar mais um tempo. Então, nós estamos ainda nos adaptando com as rotinas que estamos criando na nossa casa e, logicamente, nos criando em relação à escola e as situações de aprendizagem das crianças. E a educação remota, né, gente? A educação por online, ela é muito imprevisível. Ela não é uma educação que a gente consegue detê-la ou controlá-la. Ela é imprevisível, muito imprevisível. Porque, ao mesmo tempo que eu estou aqui falando com vocês, o aluno também pode estar recebendo a minha aula, né, um exemplo que eu posso dar para vocês, e estar jogando. Talvez eles nem estejam, ou uns, eles fecham a imagem da câmera, fecham o microfone, ninguém os escuta, mas ele está lá. O nome dele está lá presente, mas você não sabe se ele está presente, de fato. Então, ela é muito imprevisível, ela é muito cheia de imprevisto, porque pode acontecer, por exemplo, como aconteceu alguns dias atrás, um ciclone e faltar energia elétrica, ou acabar com a rede, um acidente que derruba um poste de rede e eu ficar sem internet por dias, ou sem telefone por horas. Então, ela é cheia de imprevisões e cheia de obstáculos também. Então, como fazer isso? O desafio maior, né, como nos organizar diante desse contexto, diante dessa realidade, né? Então, o momento que eu posso dizer para vocês é de reforçar os vínculos entre a escola e a família, reforçar os vínculos entre os membros da própria família e reforçar os vínculos com vocês mesmos. Eu acho que isso também é importante, para que a gente possa estabelecer uma relação de mútua ajuda, de que a escola possa ajudar os pais possam colaborar com a escola e juntos a gente poder
conseguir educar as nossas crianças e os nossos jovens. Que já era difícil num contexto normal. Imagina assim, num contexto com tantos obstáculos. Então, a situação é nova para todo mundo, é nova para mim, desafiadora, é nova para o pessoal da escola e acho que é bem muito nova para todos nós. E a gente tem que ter em mente que todo mundo está tentando entender tudo isso e agir da melhor forma. E agora, mais do que nunca, a gente tem que fazer o exercício de se colocar no lugar do outro. No sentido de não cobrar coisas que, de repente, aquele outro não possa estar organizando ou estar podendo devolver naquele momento. A relação do professor com o aluno é diferente do pai e do filho. É um professor, como eu já vi vários vídeos, né? Tem aquele menino que diz assim: mas a minha mãe não sabe ensinar, minha mãe só tem manha na cozinha, ela não tem manha de ensinar a ler. Né? Foi tão bonitinho aquele dizer, até chega a ser emocionante. Mas, assim, nós, professores, estamos preparados em termos de didática e conteúdos para ensinar as crianças, né? Os pais, eles não têm essa carga toda de conteúdo, eles não é esse o trabalho deles. Então, a gente tem que entender que todos estão angustiados. Tanto os professores, porque não conseguem cumprir o seu papel, e os pais, que desejam que os filhos também aprendam e que não conseguem substituir o papel do professor e nem tem como substituir. Então, cada um tem um lugar nessa história. Então, como organizar isso, né? Como eu, pai, posso estar ajudando a professora a cumprir o seu papel? E como eu, pai, posso ajudar o meu filho a poder ter um pouquinho de autonomia e aprender com essa aula tão distante como está tendo? Não é aula à distância, mas é uma aula distante, porque a gente tenta se estabelecer nesse sentido, né? Então, nós temos que estar focado que nós temos, primeiramente, nos organizar, ter rotinas. Então, nós temos que, como nós tínhamos a rotina de ir para a escola, nós temos que estabelecer as rotinas também para aprender. Qual é o horário que o meu filho vai fazer as atividades da escola? Eu não posso, meu filho não pode fazer atividade na escola porque eu levo o celular para o meu trabalho e eu preciso do meu celular no trabalho. E nós só temos um celular em casa. Então, qual é o horário que ele poderá estar fazendo essa atividade da escola? De repente, horário que o pai chegar do trabalho. Mas ele tem que ter aquela rotina do estudo. Ele não vai fazer atividade pelo celular, eu vou buscar as atividades na escola. Então, você pode também outro horário para o seu filho fazer as atividades. Então, nós temos que, primeiramente, estabelecer essa rotina. Organizar o horário da brincadeira, o horário do estudo, o horário de não fazer nada. Porque nós também precisamos não fazer nada. E pedir, na verdade, nós temos que entrar em contato com a escola e pedir: escola, como eu posso ajudar o meu filho a aprender nesse momento? E a escola fazer o papel também dela e ir até o seu aluno e perguntar por que ele não está aprendendo, por que ele não está fazendo as atividades, que nós chamamos de busca ativa dos alunos que estão aí. Então, nós temos que ter esse foco de estudar em casa com o olhar que as aulas voltarão em algum momento. Quando as aulas voltarão? Nós não sabemos. Nós não sabemos porque o número de infectados está aumentando
E a gente não tem como dizer hoje que vai poder voltar às aulas em agosto. Nós só vamos voltar às aulas quando todos nós nos sentirmos seguros disso. Então, nós temos que apenas nos cuidar e apoiar as soluções para para diminuir os problemas de infectados nesse momento. Vamos chegar em casa hoje, a hora que vocês forem conversar com os filhos de vocês, dizer: olha, vamos nos organizar diferente, vamos estabelecer uns horários para a gente estudar, dividir as tarefas dentro de casa, porque todo mundo pode se ajudar, né? Quem vai lavar a louça num dia, quem vai poder ajudar a mãe na roupa, ou alimentar os cachorros, as atividades que vocês têm em casa. Todos moram na mesma casa, tinha que ter sempre essas atividades. Mas a gente sabe como é que é, né? As crianças sempre têm a desculpa, tenho tarefa para fazer, não vou fazer. A gente conhece, a gente já foi criança também. Mas, assim, estipular a divisão dos papéis dentro da família, quem vai fazer o quê e o que são as responsabilidades de cada um. É uma forma de todos se envolverem dentro de casa, de se conhecerem também, né? Porque a partir do momento quando eu dou uma tarefa para um filho e ele reage de uma forma negativa, a gente poderá estar fazendo as interferências necessárias. É isso, educar, né? Então, nesse primeiro momento, organizar essa rotina, organizar a rotina de tarefas dentro de casa, organizar a rotina de atividades escolares, tentar manter o melhor clima possível dos nossos relacionamentos dentro de casa, para atravessarmos juntos. Então, a gente tem que ter uma rotina em casa justamente por causa do nosso bem-estar, né? Ir para horário para tomar café, horário para almoçar, horário para ir para a cama, horário para acordar. O sono é reparador e é importante para nós e para os filhos. Isso nunca deixou de ser. Como eu disse, horário para tudo e inclusive para não fazer nada, né? E os pais também devem arranjar um tempo para eles também, né? Para eles refletirem, descansarem, porque está pesado para todo mundo, né? E nós, gestores das escolas, né, estamos aqui para atendê-los a todos. E por isso que a gente vai atrás dos alunos que não estão correspondendo às atividades que as escolas estão propondo. Nós temos duas maiores preocupações. A primeira é com a aprendizagem. O que o meu filho vai aprender nesse período? E a gente tem que ter muito claro conosco que eles não vão aprender as coisas que a gente estipulou na escola como currículo, totalmente aquilo. Eles vão aprender outras coisas. Por exemplo, os alunos, os nossos estudantes, as crianças, vão aprender a estudar sozinhos. Eles já aprenderam a estudar sozinhos. Eles vão aprender a pesquisar sozinhos na internet. Muitos já estão aprendendo a ler sozinhos. Outros ainda não conseguiram. Então, os alunos estão aprendendo outras coisas que não são comuns àquelas que a escola estava ensinando. De repente, ele não vai aprender aquele conteúdo todo da matemática, ou todo das ciências. Talvez a prioridade que nós tenhamos hoje na escola é que as crianças leiam bem, né, façam suas leituras e façam as leituras bem feitas
entendam o que estão lendo, para poder acompanhar, quando voltar ao normal, a escola. Então, a gente está aprendendo outras coisas. Nós não estamos deixando de aprender, até porque isso é uma categoria dos seres humanos. Os seres humanos são seres aprendentes sempre. Então, quando a gente fala de aprender, é porque a gente vai aprender sempre. Nós, seres humanos, temos uma característica própria nossa. Estamos sempre aprendendo. Sempre. Tem até um ditado, né? Morrendo e aprendendo. Lembra daquele da vela? Tem uma historinha aí. Então, a gente aprende até morrer. Isso é uma característica dos seres humanos. Por isso que nós temos que ter clareza que os nossos alunos talvez não estejam aprendendo aquele conteúdo esperado, mas eles estão aprendendo outras coisas. Então, não estão deixando de aprender. Qual é o nosso papel de pai? O nosso papel de pai é dar atenção aos filhos e organizar a rotina deles. Você vai fazer as atividades da escola, sim, porque ela é importante para você. E dar atenção. Opa, meu filho tem dificuldade, eu vou ter que desligar lá na escola. Olha, escola, professora, o meu filho não está entendendo esse conteúdo. Por favor, eu preciso de uma atenção especial. Agora nós temos ali aqueles que nunca fizeram nenhuma atividade. A escola vai ligar para esse. Por que não fizeram atividade? Hoje nós moramos num país que a educação básica é obrigatória. Nos países que a educação básica é obrigatória, nós temos o dever, como ente público, no caso a escola, de manter essas crianças na escola e ir atrás quando está acontecendo alguma coisa que errado, um abandono ou alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos atrás, sim, dos alunos que não apresentaram nenhuma atitude em relação às atividades escolares. Porque é nosso dever como professor e como escola. E isso é importante a gente ter clareza. Porque nós vamos fazer a busca ativa, sim, de todos os alunos. E principalmente daqueles que nunca conseguiram acessar as atividades ou que nunca foram buscar uma atividade na escola. Então, gente, nós temos que ver essas questões, porque para a gente não poder levar nem para o lado pessoal, nem para o lado... Na verdade, isso tudo é para a gente poder se organizar para o retorno das aulas. Tudo é para se organizar para o retorno às aulas. A gente observa que os alunos estão mais cansados, estão menos motivados, não está muito fácil isso. Mas a gente tem que entender que isso não é culpa de ninguém. Não é minha culpa, não é culpa do pai, não é culpa da professora. São as situações. E que apesar de toda essa ansiedade envolvida dos pais, dos educadores, dos próprios alunos, é muito importante que a gente tenha a coragem de pedir ajuda. Olha, não estou conseguindo, eu preciso que me ajude nisso, vamos nos colocar no lugar do outro, nos preparar para o retorno, nós temos que ter sempre essa esperança. Vamos nos preparar para o retorno. Não vai ser o mesmo retorno, nós vamos ter que ter regras diferenciadas, porque a vacina ainda não está aí, até a vacina chegar, não sabemos quanto tempo vai ficar desse jeito. Então, a gente tem que ter em mente que cada família está vivendo o seu modo dentro das situações, a gente respeita, mas existem coisas comuns entre nós, que é a escola. E esse bem comum que nós temos entre nós, que é a escola,
Nós precisamos ter um bom diálogo com ela e colocar as nossas angústias. E, gente, de uma forma bem sincera, o momento mesmo é de dar as mãos. De dar as mãos hoje simbolicamente, porque a gente não consegue, né? Não é nem para se cumprimentar mais, né? Mas vamos nos dar as mãos, vamos abraçar essa causa juntos, vamos repensar a escola, para a gente poder voltar com mais ânimo, com mais esperança. E vamos dar valor ao que faz sentido para a nossa vida. Né? Nós não temos respostas prontas. Estamos aprendendo com cada um. Mas é uma grande oportunidade da gente construir um novo caminho, um novo país, e é uma oportunidade para a gente construir uma nova escola e uma nova educação. Acho que seria isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou... Então. Com certeza, Janine, esse é o momento de nós, à distância, nos unirmos ainda mais, né? Suas palavras são enriquecedoras porque a gente sabe que sai do coração, né? Então, nós sabemos que em todos os lugares nós temos as rotinas, nós temos que ter rotinas, né? Nós temos que nos planejar, né? Essa é a palavra do momento, né, para nós, educadores. Então, nós sabemos que realmente esse momento é o momento de se unirmos, né? Unirmos os objetivos, que mesmo distante, como você disse, eles aprendem, sim, eles estão aprendendo, né? De uma maneira ou de outra, eles estão aprendendo o asseio, eles estão aprendendo a amar aqueles que estão distantes, né? Porque existe uma máxima, um clichê aí que diz, né? A gente só dá valor quando perde. Isso é verdade. Né? E a gente ouve isso das crianças muito, que saudade de você, professor, que saudade de você, professora. Muito, né? Então, muito. isso, verdade. A gente vê as postagens dos grupos de WhatsApp aqui da nossa escola, a gente vê as postagens no Facebook, nos particulares do WhatsApp, né? O carinho, né? E isso daí que torna a nossa profissão ainda mais linda. Né? Saber que aquela criaturinha que está lá em casa vai abrir o celularzinho dele, que às vezes é de dados móveis, mas para poder assistir o vídeo da professora. Ficam no aguardo do vídeo da professora. Então, isso daí é uma prova, né, como você mesmo diz aos pais, né, de agradecer realmente que de uma maneira ou outra, o ser humano está se reinventando, né? Está se reinventando numa nova realidade. E eu acredito, eu sempre falo que nós vamos ganhar muito com isso. Nós temos que olhar essa pandemia, esse isolamento social, olhar com os olhos de esperança. Por quê? Porque nós vamos voltar para a escola craques em tecnologia. Nós vamos voltar para a escola sabendo mexer em programas que até então nós não sabíamos. Tanto estou falando como professor, como também pai, entendeu? Que ajuda, que assessora os seus filhos. Então, realmente é um momento que deve ser, claro, às vezes de ansiedade, mas assim, cada um está se reinventando. Temos que tirar o chapéu aos nossos educadores também, porque nós sabemos que eles estão em casa, né? Mas tem uma família ali na casa. Eles também têm que se programar, eles também têm que ser pai, têm que ser mãe nesse momento e ser professor lá dentro da casa. E a gente sabe como não é fácil, né? Então, assim, é um momento que nós estamos vendo um lado diferente da humanidade, né? Um lado de amor, um amor assim à distância, né? Um amor que eu tenho certeza que vai trazer muito milagre quando a gente voltar para o presencial. Quando esses alunos voltarem, né? Mesmo com todos os protocolos de segurança sanitários, mas vai ser um momento único para cada professor. É um abraço, é um beijo,
não vamos conseguir conter muitas coisas nesse momento, né? Por quê? Porque o sentimento, nós, latinos, americanos, temos esse sentimento aflorado, né? E a gente chega na pessoa para abraçar, para beijar, principalmente quando a gente tem saudade, né? Então, e como estranho, eles estão fazendo... né? É estranho esse... Isso. E como eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso via redes sociais, né? Nos videozinhos, na simplicidade de cada um. É isso que é o bonito. A educação, eu acredito, que está se reinventando aí, né? No pai dançando quadrilha com o filho em casa. Sim, os vídeos muito interessantes temos. Muitas coisas então, legais. Com a mãe, às vezes, pedindo para a professora que não consegue entender aquela conta que faz tempo que ela não faz aquilo, mas depois ela manda um áudio para a professora agradecendo que ela está aprendendo novamente, porque ela teve que sair de casa para trabalhar cedo. Né? Então, quantas coisas estão acontecendo nesse processo que vão marcar nossa vida? Marcar, claro, pela doença, às vezes as percas que acontecem, mas principalmente as descobertas. Eu vejo realmente que a chave disso, a gente tem que colocar esses óculos, né, da esperança. É acreditar que eu, você, os pais, na sua simplicidade, são capazes de fazer a diferença. Né? Muito obrigado pelas suas palavras, a gente agradece realmente. E diante de tudo isso, né, que nós temos, o pai chega em casa, meu Deus, mas o que a escola está pedindo? Às vezes a linguagem pedagógica da escola o pai não entende. Tá? Então nós estamos aqui para poder, de uma maneira mais fácil, mostrar a esses pais o que hoje a escola Leia Matilde Gerber está fazendo. Né? Nós sabemos que as atividades não são presenciais, mas tem toda uma estrutura aonde a escola foi se arrumando de acordo com a realidade. Nós sabemos hoje que nós temos alunos com conexões Wi-Fi, conexões de dados, e nós temos sem conexão. Então, nós temos que ter um ensino, uma atividade que realmente possa, de uma maneira ou de outra, fazer com que isso chegue até o aluno. Né? Então, a gente percebe os esforços de todos, né? Não é só administrativo, pedagógico, mas e dos professores, de todos, para que esse conteúdo, para essa experiência pedagógica chegue a cada um. E eu gostaria de tomar a liberdade de mostrar para vocês, hoje, como funciona as atividades não presenciais da EEB Leia Matilde Gerber, ok? Então, eu vou estar passando aqui nesse momento uma planilha que eu vou mostrar para vocês que realmente é o que acontece na EEB Leia Matilde Gerber, ok? Então, nós temos aqui, senhores pais de primeiro ano, as atividades do primeiro ano, pessoal, acontecem via WhatsApp, via os grupos de WhatsApp, onde estão todos os alunos inseridos. Então, a professora Aline, que é a professora do primeiro ano, alterna, né, na segunda, na terça, entre língua portuguesa e matemática. Por que isso? Porque nós sabemos da dificuldade da alfabetização nesse momento, não estar junto. A professora não estar junto ali para segurar na mão, para passar a caneta, para passar o lápis ali, para fazer as voltinhas. Nós sabemos disso, né? Então, é alternado entre língua portuguesa e alfabetização através da matemática. Né? Então, as professoras, acredito que todas aqui do primeiro e do segundo ano, a professora Aline e a professora Adriana, elas têm a mesma metodologia, porque são turmas em processo de alfabetização. Então, senhores pais, os vídeos são enviados todos os dias, de segunda a sexta-feira, aos grupos de WhatsApp, né? Onde as professoras têm o carinho, né, de explicar esse conteúdo, de passar passo a passo como fazer as atividades e deixar aqui na escola atividades impressas. Então, na segunda-feira, ela envia essas atividades a vocês, pais. Então, programem-se que na segunda-feira vocês devem vir até a escola do primeiro e do segundo ano buscar essas atividades impressas que os professores deixam aqui. Né? Aí vocês levam diante de todas as explicações do grupo e na quinta-feira vocês devolvem.
ok? Porque nós temos que seguir aí o período de os materiais ficarem aqui na escola de 48 horas. Então, vocês devolvem na quinta-feira e na segunda-feira a professora pega para repassar essas atividades. Então, veja bem, de segunda a sexta-feira, nós temos pelo menos um conteúdinho ou uma explicação para não perder um vínculo com você, pai, com você, mãe. Então, olhe no seu WhatsApp, veja as atividades que são para o dia, venha aqui, você tem dificuldade de acesso, nós aqui do pedagógico, administrativo, nós estamos aqui de segunda a quinta-feira, auxiliando você nesse trabalho, de dúvidas, de instalação de programas, etc. Ok? Quarto e quinto ano, ele tem um processinho um pouquinho diferente, onde as professoras também fazem os videozinhos ou o áudio explicando aquele conteúdo, né, juntamente com uma atividade que você pode preencher no próprio computador ou no próprio celular e reenviar, né, tirar uma foto e reenviar para a professora. Você escreve lá no seu caderno, você passa para o seu caderno, tira uma foto e reenvia para a professora os conteúdos que ela pede. Então, nós temos aí, ó, de segunda a sexta, disciplinas próprias, né? Então, você, pai, você, mãe, fique atento. Ó, na segunda-feira, meu filho está no quinto ano. Ele vai receber o conteúdo de língua portuguesa. Então, a professora vai ter, né? Vai colocar lá o áudio, o vídeo para que você tenha mais facilidade. Ah, professora, eu não entendi. Todos os nossos alunos têm os telefones particulares de cada professor. Entre lá, ó, professora, não entendi. Olha, a gente tem vindo o professor colocar coisa por volta de meia-noite, de responder com o maior prazer. Então, ou seja, essa parceria que a professora Janine fala é muito importante. É muito importante, né? Porque nós estamos fazendo o nosso trabalho e, assim, ó, fazendo da tripa coração para que esse conhecimento chegue até vocês. Né? Então, do primeiro ao quinto ano, é feito mais diretamente pelos grupos de WhatsApp. Aos poucos, nós não sabemos quando vai demorar essa volta, aos poucos nós estamos colocando eles no sistema que nós chamamos de Google Classroom ou Google Sala de Aula, né? Aonde é uma sala de aula virtual, aonde, em vez do grupo de WhatsApp, o professor coloca lá a sua atividade, coloca lá a sua explicação, e lá o aluno responde também. Então, é um programa, é um pacote, né? Que o governo de Santa Catarina comprou esse pacote para que possa servir de apoio, né, nesse momento de atividades não presenciais. Lembrando que ainda não conseguimos passar todos os alunos para o Classroom, exatamente pela falta de, às vezes, comunicação e, às vezes, também a falta de conexão por parte dos alunos, ok? Então, são enviadas atividades complementares, os professores recebem o vídeo, repassa para cá, para a escola. Então, ou seja, é uma semana que nós não estamos, assim, enchendo de atividades as crianças, mas pelo menos um conteúdinho eles vão receber durante o dia, de primeiro ao quinto ano, né? Então, assim, que vocês possam cada dia olhar o WhatsApp, o pessoal do quinto ano, né, o Google Classroom também, para poder fazer esse trabalho se tornar distante, mais próximos, né? E a gente sabe das dificuldades, principalmente de primeiro ao quinto ano, que aí tem toda a questão da alfabetização, né? Mas, assim, nós temos que tirar o chapéu para todos os professores, mas a gente fala dos nossos que estão aqui, né? Que de uma maneira ou de outra, com as dificuldades, às vezes, de gravar uma aula, tudo, mas colocam em dia essas atividades. Então, cabe a você, pai, a você, mãe, também, dar esse retorno, porque é tão triste receber uma mensagem do professor, minha turma não está enviando nada, né? É muito triste. E, assim, e nós sabemos que muitos de vocês, às vezes, visualizam as mensagens, mas sente lá com o seu filho, como diz a professora Janine, faça uma programação, ok? Com relação ao sexto ou nono ano, pessoal, nós temos uma atividade diferenciada aqui. Nós fazemos na segunda e na terça aulas online. O que seriam essas aulas online? Os alunos se conectam via Google Meet, né, que é um programa de reunião, e aí os professores em casa dão aula. Realmente, eles têm o seu horário, aquela aula para explicar aquele conteúdo, né? Então, os alunos em casa assistem essas aulas, aí você, pai, você, mãe, pode falar assim, mas meu filho não tem conexão.
como que chega isso até ele? O laboratório nosso de informática da EB Matilde Gerber hoje possui 20 computadores. Pelo menos 5 a 6 computadores nós podemos ceder a vocês, alunos. Então, isso já acontece. Então, durante as aulas online, nós temos alunos que não têm celular, nós temos alunos que não têm conexão, que estão vindo aqui. A gente coloca no telão, coloca no data show, e os alunos acompanham essa aula como se estivesse em aula realmente. Então, assim, depois que nós colocamos esse modo de chegar ao conhecimento até os alunos, a gente percebeu um aumento de acessos. Às vezes tem aulas que nós estamos aí com 95%, quase 100% online, assistindo às aulas, em casa ou aqui. Né? Então, veja a importância de você, pai, de você, mãe, na segunda e na terça-feira, falar para o seu filho, das 8h30 às 10h, né, uma turma, e depois da 1h30 às 3h30, falar para o seu filho, é a sua aula? Lembrando que nós não estamos de férias. Então, nós queremos de você, pai, tá? De você, mãe, que coloque isso, filho, você não tá indo na aula, mas tem tua aula online, tá aqui o celular, não tem o celular? A escola está aberta, a escola está acessível a você, seguindo todos os protocolos que a gente sabe, né? E aos poucos nós estamos também migrando para o Classroom. Então, além do WhatsApp, além dessas aulas que a gente faz online, os alunos também estão, aos poucos, acessando o Google Classroom. Aos poucos, porque nós continuamos ainda com as aulas no WhatsApp e as aulas online através das atividades. Ok? Depois a diretora vai explicar realmente, e esses alunos que não têm acesso? E esses alunos que estão distantes? Ok? Então, nós queremos já deixar, pessoal, para a semana que vem, né, na parte pedagógica, dizendo da parte pedagógica, nós queremos deixar para vocês um convite, né, eu não sei se é um convite ou uma convocação, que nós vamos fazer uma reunião com você, pai, com você, mãe, né, nós priorizamos colocá-las à noite, exatamente para poder assessorar você, para que você possa chegar em casa com o celular e acessar essa reunião. É uma reunião por turmas, né? Então, onde nós estaremos, eu e a gestora, Solange Fernandes, estaremos gerenciando essas reuniões juntamente com os professores. Então, eu gostaria de pedir, assim, muita atenção nessas datas que estão, dia 22 e dia 23 de julho, ok? Onde nós vamos ter às 7h da noite, na quarta, primeiro e sexto ano, a reunião online, tá? Em grupos separados. A turminha do primeiro ano com a professora, com a diretora ou comigo, e a turminha do sexto ano com os professores, a diretora ou com a parte pedagógica. Tá? 45 minutos para a gente ver o que está acontecendo, quais dificuldades que você, pai, está tendo. Aí nós vamos querer ouvir vocês. Hoje a gente fez essa live para que vocês nos ouçam. Tá? Aí essa semana que vem nós vamos querer ouvir vocês. Tá difícil, não tá, eu não estou conseguindo conectar. Nós queremos ouvir de vocês. Nós queremos, né, buscar vocês para que vocês realmente façam parte desse todo da nossa escola. Na quinta-feira, então, nós temos às 7h da noite, o quarto ano e o oitavo, e às 19h45, na quinta-feira, o quinto ano 1, quinto ano 2 e o nono ano. Ok? Nós vamos estar, como sempre, divulgando nas nossas redes sociais essas reuniões, né, para que você realmente possa estar atento. Nós queremos ouvir vocês, né, pais, vocês, mães, ok? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se a professora Janine poderia responder. Gostaria, aqui, Juscelino Marafigo, gostaria de saber o que devemos fazer, porque meu filho está ocioso e sem ânimo. Olha, realmente é complicado. Nós estamos vivendo uma situação bem, bem difícil, né? E essa semana me deparei com algumas situações complexas, assim, de crianças pequenas com pensamentos suicidas. Então, vocês imaginem a que ponto chega, né, o emocional dos nossos alunos. Né? Nós tivemos um aluno que cometeu suicídio também,
dias atrás, e a gente ficou meio chocado com tudo isso, mas não tinha nada a ver com a escola, era adolescente que tinha o amor não correspondido. Então, imagine, em tempos de isolamento social, não se corresponde dentro da própria rede. O filho ocioso, de repente, é assim, aquela questão da falta de rotina mesmo. Não é fácil você implantar uma rotina dentro da sua casa. Vou dizer para vocês que não é fácil implantar rotina dentro da nossa casa, até porque a gente vem para a nossa casa para descansar, não para fazer trabalho. E, de repente, a nossa casa virou o home office, né? De repente, a nossa casa virou o lugar onde a gente faz tudo, menos descansar, né? A mãe chega do trabalho, que está trabalhando, chega, e faz o quê? A gente não tem tempo para descansar. Que trabalha em casa, trabalha fora, daí tem que ajudar os filhos na escola, porque daí a escola também está dentro da nossa casa. Realmente é difícil, e assim, essa questão, o filho ocioso é uma negação a essa realidade. O que a gente tem que insistir? Tem que insistir, tem que colocar sentido na vida desse adolescente ou dessa criança, a gente poder entender o que está acontecendo. De repente, a escola poderá ajudar. Eu acho que a escola, se o pai e a mãe falar do que está acontecendo para a escola poderá estar fazendo alguma intervenção, que os adultos que estão trabalhando, eles se prepararam para isso também, para fazer essas intervenções. São tempos de estudo para isso, a própria professora pode ajudar. Então, eu pediria ajuda, se eu, caso, não conseguisse organizar na minha casa esse tipo de situação. Ou a gente pede ajuda, de repente, para uma avó ou alguém que seja próximo da gente, né? Mas eu acho que uma ajuda externa, se a gente não consegue um acordo com o nosso filho, pode ser uma solução. Ok. Obrigado, Janine, mais uma vez, com a sua colaboração, né? E realmente a escola está aberta, né? A escola também se aproxima nesse sentido, né? Ele acaba sendo um referencial, ainda mais aqui na nossa comunidade, né? Quantos anos a nossa escola aqui, a nossa escola acaba sendo um referencial. Então, a escola está aberta e os professores com o coração aberto, certeza. Ok? Quem quiser, né, mais algumas perguntas podem colocar lá no chat. E agora eu vou passar a palavra para a professora, para nossa gestora, né, a Solange Aparecida Fernandes, que assumiu a escola esse ano, né, e só teve oportunidade aí de 2, 3 meses e se deparou com a pandemia, com isolamento social. Sabemos que não é fácil, mas tem que tirar o chapéu também pela dedicação, tanto dela, quanto dos professores, quanto a da nossa assistente de educação, nesse momento aqui. Estamos todos os dias, nós três, aqui na luta, com a escola de porta aberta, pronto a atender. Boa noite, professora, boa noite, gestora, boa noite, Sol. Boa noite, pais, boa noite, alunos, boa noite quem está nos ouvindo, né? Eu acho que a gente é uma equipe, né? Eu sempre falo isso, que a gente é uma equipe, né? Lá na nossa primeira reunião eu já falei que a escola lá não funciona sozinha, né? Ela precisa de todos, ela precisa dos pais, ela precisa dos alunos, ela precisa dos professores, ela precisa do administrativo ali, e ela precisa, né, da coordenação, da Janine, que está aí nos dando esse apoio, nos dando essa força, né, que sempre que a gente precisa, sempre que a gente solicita, ela está aí nos ajudando, nos orientando, e eu quero falar um pouquinho da nossa rotina, né, como a Janine colocou nas palavras dela ali. Então, a gente era arrumado com aquela rotina de todo dia para a escola, né, e de repente, como o Paulo falou, aconteceu tudo isso, né, que não veio com manual, como eu falei para a Janine já tarde, não veio com manual, ele não veio dizendo assim, você tem que fazer isso, aquilo. Então, a gente está descobrindo a melhor forma de a gente conseguir ajudar todos, né, ajudar os pais, ajudar os alunos. E a gente teve que mudar a nossa rotina, né. Então, como o Paulo já falou ali, nossa rotina, ela está dividida ali na entrega desses materiais, no recebimento, a devolutiva das atividades corrigidas,
na devolutiva dos alunos, quando eles trazem as atividades, né, na parceria aí com o município, que leva as atividades para os alunos do interior, então a gente conseguiu essa parceria muito bacana, a gente agradece aí o município pela essa disposição, né, e essa busca ativa, né, que já vou falar um pouquinho aqui, que a Janine já falou, que a gente tem que estar fazendo essa busca ativa, né, e a chata aqui, que sou eu que ligo para os pais aí, constantemente, eu mando mensagem no WhatsApp, cobrando essas atividades, né, perguntando por quê, o que está acontecendo, por que não consegue entregar. Lógico, muitos a gente não consegue alcançar, mas a gente está sempre tentando de uma maneira ou outra, né, hoje na reunião de DIRES ali que a gente teve de tarde, teve uma prof que colocou que pega os alunos na rua, né, no mercado, eu também faço isso. Então, quando eu enxergo um aluno que não está participando, eu paro o carro, nem que seja no meio da rua mesmo, eu sou bem louca, né, eu paro o carro, eu chamo esse aluno, eu converso, eu vejo o que está acontecendo com esse aluno. Então, assim, qualquer momento, em qualquer lugar, a gente está pescando esses alunos aí, trazendo eles para a escola novamente, tá? Então, eu vou começar aí com o monitoramento das atividades, a questão da retirada e da devolução, tá? Então, essa retirada de atividades e essa devolução, ela acontece sempre na segunda-feira, pais, tá? Tentem se organizar. Eu sei que tem muitos pais que trabalham fora, que tem que sair muito cedo, ou que muitas vezes não conseguem vir até a escola, né, tem uma menina que vem buscar aqui em casa, então ela vem buscar aqui, porque os pais trabalham, e eles não liberam ela para sair sozinha na rua, então os pais vêm buscar depois do horário aqui, tá? Então, assim, tentar se organizar, pedir para um vizinho, né, para ele tirar essas atividades, ou entrar em contato com a gente, para a gente ver o que a gente vai conseguir fazer, tá? Então, toda segunda, retira atividade na escola, tá? Todas as turmas. Por que todas as turmas? Porque a gente tem pais que têm um filho lá no primeiro, no segundo, no terceiro, lá no quinto ano, né? Então, fica ruim para ele vir em dias diferentes da semana, porque ele está chegando atrasado no serviço. Então, por esse motivo, a gente colocou todos no mesmo dia, tá? Para facilitar também para os pais, tá retirando essas atividades, tá? Na segunda também acontece a devolução dessas atividades que foram feitas, tá? Então, o aluno pegou a atividade nova, deixou as atividades da semana passada que ele levou para fazer. Quero que vocês prestem muita atenção, pais, porque tem algumas atividades que elas vêm sem fazer, tá? Então, eu e a Denise, a gente confere todas. A gente olha uma por uma de cada aluno, e aquelas atividades que a gente vê que o aluno não fez, tá? A gente manda novamente para casa, pede para que ele entre em contato com o professor. Aquilo que eu consigo ler ali, consigo entender, né? Porque eu não domino todas as disciplinas, mas aquilo que eu consigo entender, eu tento explicar para ele a melhor forma dele responder. Então, ele entende e ele consegue fazer atividade. Mas quando eu não tenho domínio daquele conteúdo, eu peço para ele entrar em contato com o professor, tá? Lógico que nem sempre ele tem acesso. Geralmente, eles têm o acesso só pelos dados móveis, né? Então, aquela internet que tem um pouquinho já acaba. Mas quando eu consigo, quando eu entendo o conteúdo, eu explico para o aluno o que ele tem que fazer. Então, quero que vocês prestem atenção quando volta a atividade para eles fazerem novamente. Na mesma segunda-feira, eles levam as atividades corrigidas. Então, toda quinta-feira, os professores vêm na escola, retiram as atividades, tá? Corrigem essas atividades, e na segunda eles vêm devolver para a gente colocar nas pastinhas para entregar para esses alunos. Então, é importante que essas atividades que são devolvidas, elas sejam coladas no caderno, tá? Isso é uma defesa de vocês, né? Assim como o diário Professor Online é a nossa defesa, mostrando o que a gente está arquivado, o que a gente está fazendo, as atividades corrigidas é a defesa dos filhos de vocês, tá? Às vezes o professor se equivocou porque a gente erra de vez em quando, né? A gente não é perfeito, tá? Não lançou a nota de tal atividade, tá? Então, não, professor, tá aqui, eu fiz, tira a foto novamente, traz na escola, a gente mostra para o professor, tá? Então, cuidem com essas atividades que vão corrigidas, olhem, orientem, peçam para ver os cadernos dos seus filhos. Criem essa rotina de sentar com eles e olhar os cadernos deles, tá? De que forma que a gente registra isso, tá? Então, os pais que vão buscar, os alunos que vão buscar, a gente tem uma lista, né? Onde tem o nome do aluno, a gente tem lá o dia que retirou a atividade e o dia, ele vai assinar do lado que ele retirou, e ele vai ter o dia que ele entregou, ele também vai assinar do lado quando ele entregou essa atividade, tá?
E as atividades que vêm sem fazer? Atrás dessa folha tem uma folhinha de observações, tá? Eu coloco lá, fulano levou as atividades, por exemplo, de geografia e história para refazer, pois vieram sem ser feitas, tá? Então, fica registrado ali que ele levou para casa aquelas atividades para fazer novamente, tá? Então, esse é o nosso controle que a gente tem ali na frente para saber o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Nosso primeiro controle, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Quanto aos alunos do interior, tá? A gente fez, então, essa parceria com o município leva para a gente, ele levou os kits, tá? Os alunos do interior, os kits de alimento, ele está levando as atividades a cada 15 dias, tá? Então, são 11 alunos que recebem essas atividades impressas, tá? A gente só tem 2 alunos ainda que a gente não conseguiu localizar, que são do interior. Por quê? Porque o número de telefone está desatualizado. Então, a gente não consegue nem o número, não tem Face, não tem número, para a gente conseguir localizar esses alunos. O que eu fiz? Eu pedi para anunciar no rádio, né? Porque eu sei que rádio todo mundo escuta. Então, eu pedi para chamar esses 2 alunos para que entrassem em contato urgente com a escola, para a gente ver o que está acontecendo e como é que a gente pode estar ajudando esses abençoadinhos aí, tá? Então, essa é a questão dos alunos do interior, certo? E também pegam as atividades e mandam pelo município. A questão do controle das atividades pelo professor, tá? Como é que eu sei que os alunos do 6º ano, por exemplo, não estão entregando atividade para o professor? A gente criou uma planilha, essa planilha fica no Drive, estava utilizando as tecnologias aí também, essa planilha ela fica no Drive do e-mail dos professores, do e-mail da escola, e lá eles preenchem, né? Então, a cada 15 dias, eles preenchem essa planilha para mim, certo? Então, eles têm lá, fulano não fez atividade de história, matemática, geografia, língua portuguesa, tá? Tem professores que colocam quantidades para a gente saber, tá? E é a partir dessa planilha aí, então, que eu vou ligar para os pais. Então, a cada 15 dias, vocês vão estar recebendo ligações minhas, tá? No começo, eu falava com o aluno ali, mas eu vi que não estava tendo resultado. Mesmo assim, as atividades não estavam vindo, né? Então, a gente percebeu que o pai, muitas vezes, não está sabendo que o filho não está fazendo atividade, tá? Então, essa semana eu mudei a minha tática, tá? Sempre mudando aí. Eu estou ligando direto para os pais, entrando em contato com os pais. Alguns eu ainda não consegui o contato. Por quê? Porque lá no cadastro, gente, tem 5 números de telefone, tá? Todos os 5 ou não existe, ou não chama, enfim, tá? Então, por isso que eu peço para que quando vocês mudarem de telefone, vocês avisem a gente. Podem colocar no grupo, ou vai ali na escola, eu troquei de telefone. Senão a gente não consegue se comunicar com vocês, né? Às vezes a gente precisa passar um recado urgente e a gente não consegue entrar em contato com vocês, tá? Então, mantenha os telefones sempre atualizados, tá? A Janine falou ali também questão da busca ativa, tá? Então, esse controle de atividade aí, eu e a Denise ali, a gente fica em função dessa busca ativa aqui, tá? Então, essa semana a gente se dedicou para ligar para os pais de 1º a 9º ano, para ver onde que estava acontecendo com esses alunos que não entregavam as atividades, tá? Então, assim, acabou a internet na casa, procura escola, gente. Como o Paulo falou, a escola está aberta todos os dias, menos na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira a escola fica fechada. Mas de segunda a quinta, a escola está aberta de manhã e de tarde. Se o portão da frente está fechado, o portão atrás está sempre aberto. Então, você pode entrar pelo portão ali dos carros e sempre vai ter alguém ali na secretaria, ou o Paulo vai estar na sala de informática para auxiliar vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Não estou sem internet, não estou conseguindo fazer as atividades. Procura a escola, gente. A gente está à disposição de vocês, tá? A gente nunca se negou de ajudar e nunca vai se negar. Então, por favor, na dúvida, procura a escola, tá? Ou liga o número da escola, ou liga para o meu pessoal, ou do Paulo pessoal, ou da Denise pessoal. Até para os professores, vocês podem estar pedindo uma ajuda, e eles vão estar repassando para a gente vai ver o que a gente pode fazer para poder ajudar vocês, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa que os pais sejam nossos parceiros, né? A gente precisa firmar essa parceria com os pais, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, a gente é um time, né?
Se eu tiver um atacante bom, mas a minha defesa não for boa, eu não vou conseguir ganhar, né? E vice-versa. Se a minha defesa for muito boa, mas o meu atacante não for bom, eu também não vou conseguir ganhar. Então, acho que se cada um aí fizer a sua parte, né, fizer o pouquinho que puder fazer, a gente não quer que vocês assumam o papel do professor, a gente só quer que vocês nos ajudem a cobrar os alunos em casa, né? A gente entende que você não tem a manha do professor, né? Vocês têm a manha de pai e mãe, né? Quem tem a manha do professor somos nós, mas a gente precisa do apoio de vocês aí, tá? É isso que eu tenho para falar em relação à nossa rotina de atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar nos procurando, nos ligando, né? Até esse pai aí que fez a pergunta, que a Janine respondeu, a mãe já tinha me pedido ajuda à tarde, tá? Mas devido à reunião ter sido um pouco extensa, eu não consegui responder ela, mas eu já respondi aqui no grupo, e depois eu vou conversar com ele pessoalmente, tá? Com um abençoadinho ali. Ele é bem próximo aí da escola, ele já foi meu ajudante no começo do ano, né? Ele foi me ajudar lá quando a gente estava em janeiro, lá ele foi meu secretário um dia, eu estava sozinha nesse dia, e eu não podia deixar a escola sozinha, e ele me ajudou. Ele foi meu secretário, enquanto eu transeava pela escola para ver o que tinha para fazer, ele ficou ali na secretaria me ajudando, atendendo quem chegava na escola. Mas amanhã eu vou lá conversar com ele. Foi um mês intenso também nas escolas, né? Nós sabemos isso. Quanto foi intenso. Foi. Então, amanhã eu vou lá conversar. Mandei uma mensagenzinha ali para ele agora, mas amanhã eu vou lá conversar com ele. Então, seria essa minha parte. Então, como é que funciona a nossa rotina, né? Então, qualquer dúvida, gente, pelo amor de Deus, procure, gente. Né? Que vocês estão ali na casa de vocês, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? A gente precisa que vocês nos informem, nos falem, peçam socorro, né? Peçam socorro, e quando eu preciso de socorro, eu peço para a Janine, ou para o Paulo. Preciso que vocês peçam socorro para nós também, tá? E agradeço, né, Janine? Agradeço pela tua participação aí. Acho que foi muito importante, acho que foi bem de grande valia, tá? Verdade. Foi ótimo. Estamos à disposição, né? Sempre a nossa função como educador, né? Eu não tenho uma sala de aula hoje, mas fui até o ano passado professora de sala de aula na universidade, e a gente sabe das angústias do que é ser professor. Então, tudo a gente se reporta e se coloca no lugar dos professores. Eu agradeço a oportunidade de falar a todos, agradecer muito, muito mesmo aos professores que fazem um trabalho, estão desempenhando um papel assim imprescindível para a vida dessas crianças. Os pais que têm essa paciência e que continuem com a paciência que somente Deus lhe dá, né? Deus nos dá paciência para tratar com os nossos filhos, mas que a gente continue com essa paciência, continue lutando pelos seus filhos, e continue trazendo, porque eles têm o conhecimento, educação, e que eu acho que é por aí o caminho para a gente não deixar as coisas perecerem, né? A gente tem que ter esperança que um dia nós voltaremos de outra forma, no nosso normal, com a nossa rotina. Né? Agradeço o carinho, Sol. Né? Você sabe que pode contar comigo. O Paulo, eu já conheço de longa data também, ele pode contar comigo. A gente troca muita ideia. E os professores, de forma geral, se precisarem de mim, sou à disposição também. A gente agradece, né, Janine? Nós sentimos tua falta nesse período de ausência ali da gerência, né? Da coordenadoria de ensino, né? A gente costuma falar de gerência, mas é uma alegria, mais uma vez, tê-la conosco, né? Assim, nós precisamos, a educação precisa sempre de referenciais, eu sempre digo isso. Nós temos Antônio Nova, nós temos grandes, né, o próprio Paulo Freire, são iluminações para nós na parte teórica, nessa parte de reflexão, né, e você é uma presença próxima, né, e importante,
conhecedora do que fala, isso é muito importante nós termos claro isso, né, que nós temos que ter conhecimento daquilo que falamos para ter segurança no que falamos. Por isso que os professores, cada dia na formação contínua, né, como é importante essa formação contínua a cada dia, e ainda mais agora nas tecnologias, né? Como é que nós temos, é contínuo esse processo, tá? Então, do fundo do coração, em nome de toda a escola, Leia Matilde Gerber, a gente quer agradecer, né, a sua disponibilidade por estar presente conosco, né, eu acredito que foi de muita valia as suas palavras, assim, deixou motivado cada um de nós, professores, pais e alunos, né, e a diretora Sol, né, que não mede esforços para estar aqui também, todos os dias, né, um pouco de professor, um pouco de diretor, um pouco de pedreiro, um pouco de engenheiro, um pouco de pintor, mas todos os dias. É importante isso, né? Então, assim, eu acho que nossa escola está conseguindo atravessar esse barco para o outro lado da margem. Está conseguindo, porque tem pessoas que confiamos frente ao leme, né? E principalmente porque temos professores capacitados, professores que nós sabemos que se dedicam, às vezes brigamos, discutimos, não concordamos às vezes, mas nós sabemos que é para um bem, para uma causa justa, né? Mas de tudo isso, a gente só tem aqui a agradecer aos nossos alunos e aos nossos pais, porque nós sabemos que está difícil para nós, e às vezes temos um recurso um pouquinho melhor, e aqueles pais que não têm esse recurso. Aqueles pais que põem R$10 de crédito para ouvir a aula da professora. Né? Então, assim, temos que tirar o chapéu. Vamos, nesse momento de união, nesse momento que estamos muito próximos da família, você pai, você mãe, valorize seu filho. Né? Quanto tempo faz que você não diz a ele assim, ó meu filho, eu te amo, ó meu filho, você é importante para mim. E você, filho, acha que teu pai é careta? Acha que teu pai está com os pensamentos passados? Não. Com certeza ele saiu hoje, com menos 2 graus, para ir trabalhar, para cortar pinos, para ir para a serraria. E você disse obrigado a ele hoje? Você abraçou esse teu pai, você abraçou essa tua mãe, agradecendo por tudo o que ele faz. Com certeza, nesses 4 meses de isolamento social, ele teve que economizar muito para, de repente, comprar um celular um pouquinho melhor para você ter acesso, né? Gastar um pouquinho mais em crédito para você assistir às aulas. Isso nós temos que valorizar. Né? Então, eu acredito numa sociedade, eu acredito num mundo que realmente que vai aprender muito com essa pandemia. Que vai aprender que realmente nós somos seres humanos e necessitamos uns dos outros. Nós somos anjos de uma asa só. Nós só chegaremos até Deus abraçados uns aos outros. E nós estamos percebendo que nós, enquanto escola, professores, direção, você pai da EB Leia Matilde Gerber, você aluno que faz tanta falta aqui para nós, vocês não imaginam. O gritedo. Muita falta. O grito, as brigas, vocês não imaginam como é vir trabalhar e o silêncio reinar nessa escola. Meu Deus do céu, eu não sabia que um barulho era tão bom. Tá? Então, nesse momento, cuidem-se. Em vez de você ter gravado os berreiros para você ficar ouvindo, né? Nesse momento, nós queremos pedir a você, pai, a você, mãe, cuidem-se. São tantas informações que nós sabemos que não são verdadeiras ou quais são as verdadeiras. Né? Mas, assim, na dúvida, cuide-se. Fique em casa, né? Usem álcool gel. Se for sair à rua, use máscara. Né? Então, assim, são rotinas que nós estamos aprendendo a viver. Tá bom? Do fundo do coração, nós agradecemos a todos, né, que participaram, de todos que deram a sua contribuição. Nós temos certeza que esse ano nós comemoramos 40 anos de Leia Matilde Gerber. E ela só existe porque as pessoas que aqui passaram acreditam que os nossos alunos, que os nossos pais, que os nossos professores são especiais. Não é mais uma escola, como dizem por aí, uma escola de bairro, não é. É uma escola que tem uma história, é uma escola que faz de tudo pelo seu aluno. É roupa, é comida, se for preciso, ou seja,
porque ela ama, né? E é daqui que sai o nosso ganha-pão para levarmos para essa casa. Então, temos que fazer com muito amor. A gente agradece do fundo do coração a participação de todos, né? Vamos depois disponibilizar isso aí no Facebook, que infelizmente não foi para o Facebook, mas vai. E a semana que vem, com certeza, esperamos todos os pais com as orientações para a reunião que nós vamos fazer com todos vocês. Do fundo do coração, muito obrigado, Janine. Sol, também temos nesse barco juntos. E a você, pai, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que participou, que assistiu, e a Janine e a Sol pelo trabalho também realizado. Obrigado, professores. Obrigado, alunos. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão.